dois cânticos, Vitinho já colocou ali. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Outro digno és de glória, Senhor, e louvores. Levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor. E se levantamos as nossas mãos, que os israelitas naquela época levantavam as mãos, e a oração de Salomão na consagração do templo, ele até pediu a Deus: Senhor, quando o povo estiver distante, onde quer que estejam, e levantarem as mãos para cá na direção do templo, ouve a oração deles, Senhor. E se levantar as mãos, eu imagino que é mais ou menos como uma criancinha faz diante do pai ou da mãe, quando ele está querendo o pai e a mãe que pega ele no colo ou leve ele alguma coisa. É mais ou menos nesse sentido. Eu estou totalmente dependente do Teu poder, Senhor. É mais ou menos nesse sentido. Eu imagino que é um dos motivos dele levantarem as mãos. Digno és de glória. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti. Digno és de glória. E louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor.
Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pela salvação do teu Filho Jesus, Pai. Ó Pai, tu és santo, 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 Pai. Te pedimos humildemente que nos ajude, Pai, nos assista nesse momento, Pai, onde teremos a exposição da palavra, Pai. Tu já falaste conosco através da liturgia, através dos louvores, Pai, através da comunhão dos irmãos, Pai. Mas revela a tua vontade a nós, Pai, através da exposição da palavra, Pai, que nós possamos ter uma aplicação prática ao sairmos daqui, Pai. Coloquemos nas nossas vidas, Pai, observando a graça que tu nos dá, Pai, de ter acesso à tua palavra e poder nos reunirmos, Pai, nas nossas casas, com nossas famílias e entendermos, Pai, um pouco mais da tua vontade, ensinando os nossos filhos, Pai, enfim, Pai. Te agradecemos por tamanha dádiva, Pai. Pedimos isso, Pai, tudo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Alex pediu para que possamos ensinar aos nossos filhos. Os irmãos sabem o quanto eu insisto nisso aqui há 20 anos. A desgraça de Israel sempre foi essa. Os pais não ensinavam aos filhos e o conhecimento de Deus ia se perdendo. Eu desafiei os irmãos aqui já algumas vezes a que a gente faça jejum de celular no domingo. Só o pai fica com o celular para o caso de emergência ou alguma coisa. O resto da família, ninguém pega em celular dia de domingo para dedicar o domingo ao estudo da palavra, ao estudo da lição, a coisa desse tipo. Obviamente eu não vou perguntar qual foi o irmão que botou isso em prática, porque eu sei que ninguém botou. Então, é isso que Deus disse a Josué, lá em Ser forte e corajoso, que todo mundo usa esse versículo de forma errada. Esse todo mundo é todo mundo mesmo. Já vi vários pastores pregarem errado nesse texto. Ser forte e corajoso e eu te abençoarei. Peraí, ser forte e corajoso para quê? Ser forte e corajoso para botares em prática a lei que eu dei ao meu servo Moisés. Ser forte e corajoso para fazer isso que eu estou dizendo. Dia de domingo não tem celular em casa. Ser forte e corajoso para enfrentar tua mulher e teus filhos. Quem é o bam que vai fazer isso? Nenhum. Então é isso, ser forte e corajoso da Bíblia é nesse sentido, para obedeceres a palavra de Deus. Estou falando isso porque o Alex orou aqui pedindo para que a gente ensine os filhos. Eu já disse para vocês aqui, a minha filha, que mora em Recife, que é professora da UFPE, e o marido, que é professor do IFPE, eles são crentes, e eu já disse para vocês aqui, é uma coisa impressionante como eles criam os dois filhos, um tem 10 e o outro tem 6. Não há uma única oportunidade que eles percam de ensinar os filhos. É um negócio impressionante. Eu fico olhando e digo, meu Deus, louvado seja o teu nome. Não tem uma oportunidade que eles percam para dar algum ensinamento para os meninos. Nenhuma. É uma coisa digna de admiração. Muito bem, meus filhos, vamos abrir nossas Bíblias para a mensagem de hoje, que o assunto é totalmente diferente. Eu falei tudo isso agora por causa do que eu ouvi na oração de Alex. O que nós vamos tratar aqui é um assunto que não é novidade. Está no boletim todo domingo, sobre o sofrimento. Então eu tenho quase certeza que algum irmão, se leu isso aqui, leu uma vez e depois ele vê de novo aqui no outro boletim sobre o sofrimento, ele não lê, praticamente brasileiro não gosta de ler, aí ele acha que é a mesma mensagem. Não é. Todo domingo tem uma mensagem diferente sobre o sofrimento e a mensagem, o parágrafo aqui é todo respaldado em versículos bíblicos. Estou dizendo o que eu acho. Todo domingo tem, sobre o sofrimento, tem alguma mensagem sobre o sofrimento. No domingo, o dia sem celular, bora estudar o boletim, vamos ver o que é que tem no boletim, o pai com os filhos e a esposa, vamos ver o que é que tem aqui, que ensinamentos tem aqui. Qual a lição da escola dominical? Vamos discutir.
Quando chegar em casa à noite, não vai assistir Fantástico coisa nenhuma. Meus filhos, em volta da mesa lá no lanchezinho da noite, antes de dormir, vamos discutir a pregação do pastor. É assim que tem que ser. Quem não fizer isso vai ter problema em casa com seus filhos, com marido, com mulher. E quem vai fazer ter esses problemas é Deus. É o diabo, pastor, sim, mas é o diabo usado por Deus. O sofrimento como disciplina é o tema da nossa mensagem. O sofrimento como disciplina. Nós vamos ler só um versículo do Salmo 119 que eu falei aqui, que eu gosto tanto. O sofrimento como disciplina. Salmo 119, versículo 71. O homem de Deus diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, o homem de Deus sabe que Deus o afligiu de alguma forma para ensinar a ele. Então, olha, meus filhos, mais uma vez, nós vamos lembrar um assunto que tem enganado a tanta gente: o sofrimento. Segundo a teologia da prosperidade, que todo mundo aqui sabe, todo mundo conhece, o sofrimento não deve fazer parte da vida dos crentes. Segundo a teologia da prosperidade, crente não é para sofrer. Crente não é para adoecer. Eu repreendo a doença. Crente não tem que adoecer. Crente não pode ser pobre. Meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Crente não tem que ser pobre. Interessante, Jesus era pobre, e muito pobre. Os pais dele eram muito pobres. Muito bem. É comum ouvir esses da teologia da prosperidade, citando Deuteronômio 28, 13. Eu ouvi isso tantas vezes. Eu sou um velho de 71 anos, então eu ouvi isso muitas vezes. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Eu ouvi muito isso. Acho que vocês também. Só que essas mesmas pessoas se esquecem de citar o restante do mesmo versículo. O mesmo versículo diz que isso acontecerá se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Ele diz só a primeira parte do versículo: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Então, sim, mas olha o resto do versículo. Ele te porá por cabeça, isso era para Israel. Ele te porá por cabeça e não por cauda, se obedeceres. O negócio de Josué: ser forte e corajoso para cumprires a lei de Moisés. Não é ser forte e corajoso para lutar ou para vencer. Não, é para obedecer. Ser forte e corajoso para obedecer. Aí vai dar certo a tua vida. É o mesmo versículo aqui, mesmo sentido. Então, como eu sempre lembro aos irmãos, a força do cristão, em qualquer circunstância, está vinculada à sua obediência à palavra de Deus. Eu vivo dizendo para vocês aqui, só há uma maneira de alguém provar que é crente: a obediência. Ele pode ser o que ele quiser. Se ele for desobediente à palavra de Deus, quanto mais, e de propósito, e sabendo o que ele está fazendo, ele não é crente coisa nenhuma. Então, olha só. Esse versículo faz parte das bênçãos. Lá na lei, tanto está em Deuteronômio como está em Levítico, hoje põe diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres, a maldição se desobedeceres. Essa palavra maldição faz medo a muita gente, mas maldição é simplesmente o resultado natural e justo da desobediência. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. O que foi que Adão fez? Desobedeceu. Ele desobedeceu, então agora toda a terra é maldita por causa da tua desobediência. Então a maldição é simplesmente o resultado natural e justo da desobediência. Muito bem. Então, esse versículo faz parte das bênçãos estabelecidas por Deus para o povo de Israel, bênçãos advindas da obediência. A lei não salvava ninguém, mas a lei era para levá-los até chegar ao Salvador. Muito bem. A desobediência gera exatamente o contrário. Como lemos no versículo do mesmo Deuteronômio 28, 44, mais para frente. Isso que ele diz, que eu te porei por cabeça e não por cauda, se obedeceres, ele diz o contrário, lá no versículo 44.
Se não obedeceres, o estrangeiro te será por cabeça e tu lhe serás por cauda. Esse ninguém diz. Esse versículo aqui ninguém nem sabe que tem na Bíblia. O pessoal da teologia da prosperidade nem sabe que tem na Bíblia isso aqui. Pois é. Esse aqui ninguém diz. Até porque os pastores que pregam a teologia da prosperidade não estão nem um pouco interessados se os seus ouvintes são obedientes ou não à palavra de Deus. Isso aí não faz parte da pregação. O que eles querem é apenas agradar os seus ouvintes, impressionar os seus ouvintes, entreter os seus ouvintes, explorar os seus ouvintes, e está na Bíblia isso. Porque estes tais que estão ensinando a Bíblia errado, está escrito isso, não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Está na Bíblia isso. Romanos 16, 18. Queridos, eu conheço a história de um homem crente que joga por terra total a doutrina da prosperidade, que crente não sofre, detona essa visão. Eu conheço a história desse crente. Esse homem não teve uma vida nada tranquila. Na verdade, ele enfrentou muitas dificuldades e sofrimento. Trabalhou duro, mesmo sem ter salário. Foi preso várias vezes. Foi chicoteado e apedrejado. Enfrentou riscos de assaltos em viagens perigosas. Naufragou 3 vezes no mar. Enfrentou perigo nos desertos e nas cidades. Passou fome, sede, frio. E ainda sofria de um mal, que ninguém sabe o que é. Esse mal o incomodava muito, tanto que ele orou 3 vezes para Deus livrá-lo desse mal, e Deus disse: não, você vai ficar com esse mal. Então esse crente, de acordo com as pregações da prosperidade, na verdade era um sujeito amaldiçoado. Vá ser amaldiçoado assim no raio que o parta. Todos, eu imagino, que já sabem de quem eu estou falando, do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, 23, bora ver aqui rapidinho. 2 Coríntios 11, 23. 11, 23 a 27. 2 Coríntios, Juarez, eu estava em 1. 11, 23 a 27. Ele está falando aqui exatamente desses camaradas. Elas são ministros de Cristo, eles? Eu também sou. No caso aqui, ele estava falando até dos apóstolos. Eu também sou. Muito mais. Eu sou muito mais do que eles. E era mesmo. Em trabalho. Muito mais em prisões. Em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Ou seja, 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Pense num sujeito amaldiçoado, se for considerar a teologia da prosperidade. Esse é Paulo. Esse é Paulo. E olha que Paulo passou tudo isso sendo rigorosamente obediente à palavra do Senhor Jesus. O que Jesus lhe mandou fazer, ele fez. Rigorosamente fazendo o que o Senhor mandou. Quanto ao terrível mal, ele não diz o que é. Já li vários livros dizendo que é uma série de coisas. Ele mesmo chama de espinho na carne, mas não diz o que é. Então, se ele não diz o que é, porque não é para a gente saber. Pronto. E esse espinho na carne, ele mesmo diz que foi deixado na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, para que ele não se ensoberbecesse. Ele era um soberbo, ele era um arrogante, como todo fariseu. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu recebi,
Ele diz que esteve no terceiro céu e recebeu do Senhor Jesus revelações que nem podia dizer. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse para me esbofetear, irmãos, para vocês saberem a cultura da época, uma bofetada com a costa da mão na cara de alguém era o extremo da humilhação a essa pessoa. Você dá uma bofetada na cara da pessoa assim. Ele está dizendo que Deus fez isso com ele, para ele não se ensoberbecer. Ele era um soberbo arrogante, como todo fariseu. Aí Deus tratou Paulo embaixo do solado do sapato o tempo todo, para ele saber o quanto ele precisava da graça de Deus. Então, meus filhos, que coisa impressionante, o sofrimento. Estão lembrados de Jó, então? Pois é, Deus fez Jó passar por aquilo tudo para Jó saber quem era Deus. No final ele disse, eu te conhecia só de ouvir, Senhor. Agora que eu passei por esse sofrimento todo, e tu me falaste, agora eu te vejo. Ele não estava vendo Deus coisa nenhuma. Ele estava dizendo, agora eu te conheço, agora eu sei quem tu és. Portanto, queridos, o sofrimento pode ser providência de Deus, claramente, como instrumento de disciplina. Disciplina que vem por causa de algum pecado, ou atual ou até futuro. Deus já está me castigando para eu não cair no pecado da soberba, como era o caso de Paulo. Pecado que Deus está corrigindo, e nós sabemos que ninguém gosta de ser corrigido. Essa minha filha de Recife é a mais nova, eu tenho 2 filhas, ela é a mais nova. Às vezes aconteceu de ela corrigir a mãe, ela criança. Ela dizia, mamãe, a senhora está desequilibrada agora, a senhora não tem condição de me disciplinar, não. Ela disse isso para a mãe. Às vezes aconteceu dela dizer, papai, o senhor está errado. Rapaz, eu ficava irado. Como é que uma filha vem dizer que eu estou errado? E estava mesmo. Aí dizia, minha filha, eu estou mesmo, eu estou errado mesmo. Então, ninguém gosta de ser corrigido. Mesmo sabendo que está errado, se alguém disser que você está errado, você fica com raiva. Você fica com raiva, ninguém gosta de ser disciplinado, e isso está escrito, Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Deus é tão sábio em sua disciplina que o sofrimento pode vir, inclusive, para consolo em alguma tribulação que nós passamos, para nos treinar, para que a gente, quando for necessário, um irmão está passando por aquela mesma tribulação, nós já estamos treinados para consolar esse irmão com o mesmo consolo que recebemos de Deus. Não estou inventando nada, isso está escrito. 2 Coríntios 1:4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu já sofri a morte do papai, da mamãe, de 3 irmãos. Então eu estou mais ou menos treinado para amparar algum irmão que perdeu a sua mãe. Obviamente foi a primeira vez que ele perdeu a mãe. Eu já estou treinado nisso aí para ficar dando um apoio a esse irmão. De preferência abraçado com ele sem dizer nada. Se for preciso dizer, a gente diz. É assim mesmo, que é assim mesmo o quê? O pessoal tem não, se é assim mesmo o quê? Fique calado, é melhor do que dizer besteira. Pois é, irmãos. O sofrimento como disciplina é um instrumento para aumentar a nossa fé. Fé que produz perseverança. Perseverança que nos leva à esperança. E essa esperança não é, será talvez dê certo. Não é esperança, meu filho fez o Enem, então eu tenho esperança que ele passe. A esperança do crente não é esse tipo de esperança, é uma esperança que qualquer pessoa tem. A esperança do Cristo, do cristão, é Cristo. Lembram? A esperança é o que morre, parece uma coisa piedosa, parece uma frase bonita. A esperança é o que morre, está errado. Na verdade, a esperança não morre, a nossa esperança é Cristo. O cristão, a esperança do cristão é a esperança na vida eterna, é a esperança de que o Senhor virá nos buscar.
Não é uma simples torcida para ver se vai dar certo. E essa esperança que a gente tem, com base na tribulação, no sofrimento, essa esperança que a gente tem, já venceu tudo isso. Detalhe, e sofreu tudo isso. Ele mesmo venceu depois de muitos sofrimentos. Irmãos, olha, é uma coisa tremenda. Tremendo é aquilo que faz tremer, é aquilo que causa temor. Deus. Certo? Então, irmão, Deus é tremendo, faz tremer, causa temor. Você sabe quem é Deus, meu amigo? Jesus passou por tudo isso. Quando ele diz, vinde após mim, ele já passou por tudo isso e venceu. Ele sabe o que é isso. Se o Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi aperfeiçoado pelo sofrimento, está escrito na Bíblia isso. Como imaginar que nós, seus discípulos, haveremos de vencer sem sofrimento nenhum? Essa pessoa não tem a mínima noção de quem é Deus, do que é salvação, de nada. Hebreus 2,10 está dizendo que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, e foi o próprio Pai quem impôs isso a ele. Foi o próprio Pai. Ele aperfeiçoou Jesus, o nosso Salvador, por meio dos sofrimentos. Irmãos, normalmente, esse normalmente é cerca de 100%, não é 99,99 não. Normalmente, as pessoas que vão aos tais cultos de oração, vão para rogar a Deus que as livre de alguma tribulação, de algum sofrimento, de alguma provação. Isso não é necessariamente errado. A questão é, o que estas pessoas sabem sobre Deus? Elas buscam crescer no conhecimento de Deus? Será que elas pelo menos desconfiam que aquele sofrimento que ela está lá pedindo para Deus tirar é exatamente para discipliná-la? É exatamente porque Deus quer trazê-la para perto? É claro que não, a resposta. As pessoas que vão à reunião de oração vão só pedir bênção a Deus, bênção que ela entende como bênção. Ela jamais vai imaginar que a tribulação que ela está passando é uma bênção. É Deus fazendo com que ela enxergue que tem coisa errada. Volte! É o que Deus fez com Israel a vida inteira. Só que o que as pessoas querem, nessas tais reuniões de oração, é o seu bem-estar, que ela imagina que é o bem-estar dela. Na sua cabeça, na sua falta de conhecimento de Deus, é só para isso que Deus serve. Para me abençoar, para resolver meu problema. O Deus desse povo é um Deus Aladim, é gênio de Aladim, da lâmpada maravilhosa. Só serve para resolver meus problemas. Mas o que é que você sabe sobre Deus? Nada. Só sei isso, Ele resolve meus problemas. Quanto você tem buscado o conhecimento de Deus? Nada. Eu só quero um Deus para resolver meus problemas. E como não conhece nada sobre Deus, nem de longe imagina que esse sofrimento é Deus tentando me trazer para perto. Nem de longe, o sofrimento vem do diabo. É isso que as pessoas pensam. Irmãos queridos, eu insisto tanto nisso há 20 anos. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos viver cada vez mais afinados com Deus. O Salmo 25, ele tem 2 versículos que ele diz: ao homem que teme ao Senhor, ele dará a conhecer a sua aliança. Meu Deus, o que é temer ao Senhor? É ser obediente à sua palavra, é a mesma coisa. Eu temo porque eu sei quem Ele é. Eu o respeito, eu o honro, então eu o obedeço. É isso que é temor. Salmo 25, versículo 12 e versículo 14, ele diz isso. Salmo 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Versículo 12. Versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que é que o povo sabe sobre isso?
o tal povo de reunião de oração. Nada. Tem nem noção disso aqui. E eu insisto aqui há 20 anos, se não for pelo conhecimento de Deus, se não for pelo estudo diligente da palavra, a própria oração é idolatria. As próprias reuniões de oração são idolatria. Não é o Deus da Bíblia que esse povo está buscando. Eles estão buscando o Deus da lâmpada maravilhosa lá de Aladim. Não é o Deus da Bíblia. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos viver cada vez mais afinados com Ele, a ponto de saber como o salmista sabia: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ao ponto de saber como Paulo, que nós devemos nos gloriar, inclusive nas tribulações. Ao ponto de saber como Tiago: irmãos, tende por motivo de toda alegria, não é qualquer alegria não, é de toda alegria o passar por diversas provações, porque a provação da vossa fé, uma vez aprovada, produz perseverança para que sejais perfeitos. Meu Deus do céu! Paulo sabia disso, Tiago sabia disso, que os sofrimentos nos sobrevêm como providência de Deus, seja para a disciplina, seja como instrumento de consolo, para que nós estejamos preparados para consolar outras pessoas que também precisem crescer no conhecimento de Deus. De qualquer forma, irmãos, pelo sofrimento, Deus está trabalhando o nosso caráter. Isso está na Bíblia inteira. Deus está trabalhando o nosso caráter, para que sejamos iguais a Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos. De vez em quando eu cito aqui Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28, vocês já ouviram muito isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus, que são chamados segundo, aqueles que amam a Deus, aliás, que são chamados segundo o seu propósito. Eu já ouvi muito pastor dizer isso e muito irmão dizer isso em reunião de oração. Ele só não sabe que todas as coisas de que Paulo está falando aí são os sofrimentos pelos quais ele passou. Ele só não sabe que o bem daqueles que Paulo está falando aí é a salvação. Então ele está falando em bem como se fosse bem material, bem físico, bem social. Não é. O homem está falando aí é de salvação. E todas as coisas que ele está falando aí é os sofrimentos, o que for que ele passou, estava passando. Cooperam para o bem. Que bem? A salvação. Romanos é um livro que fala da salvação. De quem? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Está no versículo seguinte, o 29. Porquanto aos que de antemão predestinou, a esse também chamou, a esse também santificou, a esse também glorificou, para que sejam feitos a semelhança da imagem de Cristo, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. É esse o propósito, que pastor nenhum diz. Ele só diz que de todas as coisas cooperam para o seu bem, bem material, claro. Porque eles são chamados segundo o seu propósito. Pronto, ele para aí. O propósito está no versículo seguinte, que é nos santificar, para nos glorificar, que nós seremos iguais a Cristo. Eu nunca ouvi um pastor dizer o versículo que é o propósito de Deus. Eu só ouço dizer o 28, porque todas as coisas cooperam e todas as coisas, é tudo para o seu bem. Que bem de que o homem está falando? O homem está falando de salvação, não é de bem físico ou bem material, não. Então, meus filhos, o sofrimento, Deus está trabalhando no nosso caráter. Veja o que ele fez com Jó, veja o que ele fez com Paulo. O homem do Salmo 88, pelo amor de Deus, aquilo é um salmo terrível. O Salmo 88, o homem sofre do início ao fim e sabe que o sofrimento vinha de Deus. E ele diz que era uma pessoa de Deus desde a sua mocidade. E desde a sua mocidade ele sofria. E Deus não lhe tirou o sofrimento hora nenhuma. O último versículo ele diz: tu me deixaste como companheiro apenas as trevas. O último versículo. Tiraste todos de mim. Me deixaste como companheiro apenas as trevas. Leiam esse Salmo 88. É um salmo de um homem de Deus. Então saiba quem é Deus, em primeiro lugar. Aí você vai saber o que é o sofrimento, o que são provações, o que são tribulações. Sem saber quem é Deus, você não vai saber nunca isso. O Deus Filho, nosso Salvador,
como homem, foi aperfeiçoado pelo Pai por meio de sofrimentos. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ele está falando de Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação desses filhos que ele conduz à glória. Quem é este autor da salvação? Por meio de quem Deus conduz esses filhos à glória? Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito isso em Hebreus. Deus aperfeiçoou Jesus, o próprio Filho, homem, filho de Maria e Zé, pelas coisas que sofreu. Aí como é que eu, que sou discípulo dele, entendo de um modo totalmente desvirtuado na Bíblia que eu tenho que viver o bom e do melhor porque ele é dono do ouro e da prata? Irmãos queridos, como filhos adotados por Deus, como diz aqui, aqueles que ele resolveu levar para a glória. Pois é, o Salvador deles, Deus aperfeiçoou pelo sofrimento. Como filhos adotados por Deus, mesmo diante de sofrimentos, pela confiança que temos no Pai, Ele sabe o que é que está acontecendo conosco. Que a gente possa ter convicção de que ao final de tudo, nós teremos condição de dizer como salmista: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O Pai nos disciplina para nos santificar, o Pai nos disciplina para nos tornar mais iguais, mais parecidos com o seu Filho, para que nós possamos, inclusive, ajudar outras pessoas que estiverem passando pela disciplina que nós já passamos, a aflição, exatamente para nos tornar iguais ao seu Filho. É isso que ele diz lá em Romanos 28:29. Para que sejamos feitos à sua imagem e semelhança, o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe com a compreensão e aceitação dos seus ensinos como eles são na Bíblia e não como nós queremos que seja. Certo de que, no final, tudo redundará para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.